Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um caso macabro que parece ter saído de um filme de terror. Michael Mastromarino, o dentista que abandonou a sua carreira para traficar órgãos e tecidos humanos. Prepare-se para conhecer uma história sombria, cheia de enganos, crimes e horrores que desafiam qualquer limite moral. Michael Mastromarino nasceu em 1963 e desde jovem era considerado inteligente e ambicioso. Ele seguiu carreira na odontologia e tornou-se um cirurgião dentista de sucesso, especializando-se em implantes dentários. Sua clínica, localizada em Nova York, atraía vários pacientes e, aparentemente, sua vida profissional e pessoal estavam indo muito bem. Mas por trás da fachada profissional respeitável, ele escondia uma vida de dependência química. Mastromarino se viciou em analgésicos e outras drogas. E isso começou a afetar a sua carreira. Em 2002, sua licença de dentista foi revogada depois que ele foi flagrado tratando pacientes sob efeito de drogas. Esse foi o ponto de virada na sua vida. E ele decidiu ingressar em um negócio ainda mais obscuro: o tráfico de tecidos humanos. Ao perder a sua licença, Mastromarino fundou a Biomedical Tissue Services, BTS, aos 39 anos. Uma empresa que, na teoria, era especializada na coleta e distribuição de tecidos humanos para transplantes médicos. A doação de órgãos e tecidos é um negócio essencial e regulado para salvar vidas. Mas Mastromarino decidiu explorar esse mercado de forma ilegal e perversa. Ele fez parcerias com diretores de funerárias que permitiam que ele e a sua equipe extraíssem ossos, peles, tendões e outros tecidos de cadáveres sem autorização das famílias. Os corpos eram frequentemente de pessoas que haviam falecido de causas não compatíveis com doações, como o câncer e o HIV. Mas a BTS falsificava documentos para que parecessem saudáveis. Um dos casos mais perturbadores foi o de Alistair Cook, um famoso jornalista britânico que faleceu de câncer em 2004. Seu corpo foi um dos muitos mutilados pela rede de Mastromarino. O mais chocante: seu câncer já estava em estado avançado quando morreu, o que tornava seus tecidos completamente impróprios para transplante. Mas isso não impediu Mastromarino e a sua equipe de removê-los e vendê-los no mercado negro. Os lucros eram astronômicos. Tecidos humanos podem ser vendidos por milhares de dólares cada. E estima-se que Mastromarino tenha arrecadado milhões de dólares ao longo dos anos com sua operação. Tudo isso sem qualquer preocupação com as consequências para os pacientes que recebiam estes materiais contaminados. O esquema começou a desmoronar quando alguns agentes funerários suspeitaram das atividades da BTS. Uma investigação foi aberta e as evidências eram aterrorizantes. Inspeções revelaram corpos em caixões onde ossos haviam sido removidos e substituídos por tubos de PVC para disfarçar a mutilação.
As famílias das vítimas ficaram horrorizadas ao descobrir que os corpos dos seus entes queridos haviam sido profanados sem consentimento algum. Além disso, o risco de contaminação era enorme, pois os tecidos extraídos eram usados em procedimentos cirúrgicos sem que os receptores soubessem sua verdadeira origem. Outro ponto que chamou a atenção foi o envolvimento de diversas funerárias nesse esquema. Muitas dessas casas funerárias recebiam pagamentos bem generosos para permitir a extração ilegal de tecidos. Isso levanta uma questão assustadora. Quantos outros casos semelhantes podem ter ocorrido sem serem descobertos? Que medo! As autoridades começaram a traçar um perfil mais detalhado de Mastro Marino e a sua operação começou a ser vigiada. Ele utilizava um esquema bem planejado, onde os documentos dos doadores eram alterados para esconder causas de morte incompatíveis com transplantes. Além disso, ele utilizava intermediários, laranjas, para distribuir esses tecidos, dificultando então o rastreamento da origem dos materiais contaminados. Em 2006, Mastro Marino foi finalmente preso e acusado de diversos crimes, incluindo profanação de corpos, roubo e falsificação de documentos. Ele chegou a alegar que não havia problema no que ele fazia, pois acreditava que estava ajudando as pessoas ao fornecer tecidos para transplantes. Mas a justiça não comprou a sua narrativa. Mastro Marino foi condenado a um total de 18 a 54 anos de prisão, após um acordo judicial, no qual admitiu ter extraído ilegalmente tecido de mais de 1.000 corpos. Durante o seu tempo na prisão, ele contraiu câncer e faleceu em 2013, aos 49 anos. Seu legado? Um dos maiores escândalos da história da medicina moderna e um alerta sobre os perigos do mercado negro de tecido humano. Após sua condenação, muitos receptores desses tecidos começaram a relatar problemas de saúde, o que aumentou ainda mais o impacto no caso. Algumas pessoas descobriram que haviam recebido tecidos contaminados, elevando os riscos de infecção e doenças graves. O caso de Mastro Marino abriu precedentes para uma regulamentação mais rigorosa do mercado de tecidos humanos. Mas até hoje ainda existem brechas nesse sistema. A história de Michael Mastro Marino é um retrato assustador de como a ganância pode levar uma pessoa a ultrapassar todos os limites da moralidade e da lei. Ele poderia ter sido lembrado como um dentista talentoso, mas escolheu o caminho sombrio que causou sofrimento a incontáveis famílias. E você? O que achou dessa história? Você acredita que crimes como esses ainda podem estar acontecendo no mundo da medicina? Deixa aqui pra gente o seu comentário e, obviamente, continue acompanhando Bora pra História para mais relatos chocantes e surpreendentes. Beijos, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!